paz do Senhor? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 32, verso 22. Hoje nós estamos começando mais um ciclo de ministrações. Cada mês foi orientado por Deus um tema profético para essa casa, e esse mês, abrindo o ano, o tema é um encontro transformador. Nós já viemos aí comunicando à igreja que o tema que o Senhor deu para este lugar, para o ano de 2022, é o ano de transformação. E o ano de transformação é um ano bom, mas transformação é difícil. Mas nada que é bom é fácil, irmão. Nada que é conquistado fácil é duradouro, tem valor. Então, o que o Senhor quer ministrar sobre essa igreja é que nós, dessa casa, vamos viver uma transformação nas mais diversas áreas da nossa vida. Seja na minha vida ministerial, seja na minha casa, seja na minha vida profissional, seja na minha saúde. É essa a proposta do céu para aqueles que entram nas portas desta casa. Então, irmão, se você crê nessa palavra profética que Deus está liberando sobre nós, você vai ver grandes coisas o Senhor fazer na sua vida. Amém? Gênesis 32, verso 22, diz assim: E levantou-se naquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tornou-os e fê-los passar pelo ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, trocou a juntura da sua coxa, e a deslocou, a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhes: Qual é o teu nome? E disse ele: Jacó. Então ele disse: Não se chamarás mais Jacó, o teu nome, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceu. E a igreja pode se assentar, glorificando ao nome do Senhor. Tema bastante conhecido, bastante pregado. E hoje, quando eu estava estudando essa palavra, eu já venho estudando ela há alguns dias, e eu estava perguntando ao Senhor, essa palavra a gente já conhece, a gente sabe, que Jacó estava voltando para sua casa, ali ele teve um encontro contigo, lutou, resistiu, foi ferido. Mas o que o Senhor quer falar conosco nessa noite? O que o Senhor quer falar com a igreja? E Deus falou comigo o seguinte: é ano de transformação. E essa é uma promessa que Deus está fazendo para nós. E Deus tinha uma promessa para Jacó. Mas antes de cumprir a promessa na vida de Jacó, Deus precisava tratar o caráter de Jacó. Todos aqui temos promessas coletivas, como a salvação, todos que salvos vão para a glória. Mas nós temos promessas individuais que o Senhor fez para cada um de nós. E nós nos apegamos a essas promessas e achamos que Deus vai fazer tudo, que tudo vai vir da parte de Deus e que eu não vou ter participação nenhuma, e que Deus vai fazer tudo e vai me entregar tudo de mão beijada. Mas a palavra do céu para a igreja nessa noite é que, por mais que você tenha promessas, antes de eu entregá-la a você, eu preciso tratar o seu caráter. Deus não vai dar nada para o homem que possa destruí-lo. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas não trazem confusão, elas não trazem problema, porque Deus faz as coisas na hora perfeita, na hora certa, do jeito certo.
E talvez alguns de nós ainda não tenhamos recebido nossas promessas que Deus fez, porque estamos ainda relutando em sermos transformados. Para que a gente venha entender essa luta, para que a gente venha entender o que está acontecendo entre esse conflito, entre o homem, que aqui é o anjo do Senhor, é o próprio Deus, e Jacó, nós precisamos conhecer a história dele. A Bíblia vai dizer, em Gênesis 25, que Isaac e Rebeca têm filhos. Rebeca está grávida. Rebeca era estéril. Jacó suplicou, Isaac suplicou, clamou, e Deus abriu a madre de Rebeca. No ventre de Rebeca foram geradas duas crianças, mas não eram duas crianças comuns, eram duas nações. E quando Rebeca gerava, dentro do seu ventre aquelas crianças lutavam. E ela pergunta para Deus, e Deus diz que ali seriam duas nações que se dividiriam, e a promessa era que o mais novo governaria o mais velho. A Bíblia vai dizer que nasce primeiro Esaú, e ao mesmo tempo nasce Jacó agarrado aos pés de Esaú. Esaú é o primogênito. Por mais que fossem gêmeos, Esaú nasceu primeiro, mas a promessa era que o segundo governaria o primeiro. O segundo teria a liderança sobre o primeiro. E assim foi. Jacó nasceu agarrado aos pés de Esaú. Entenda que Jacó tinha uma promessa desde o ventre de sua mãe. Jacó não mereceu, Jacó não fez nada para contribuir, simplesmente Deus tinha escolhido Jacó no ventre da sua mãe. Pelo costume da época, quem teria direito a ser o líder era o mais velho. Mas Deus é um Deus que, quando Ele quer abençoar e quando Ele tem um propósito, Ele não segue as regras naturais nem a cultura da vida. Quando Ele escolhe, está estabelecido, e ninguém pode lutar contra aquilo que Deus estabeleceu. A Bíblia vai dizer que Jacó tem uma promessa, e isso bastaria. O que eu entro em conflito com a história de Jacó é que Deus já tinha falado que ele ia ser líder, que a bênção da primogenitura, por mais que ele não fosse o primeiro, seria ele. Só que Jacó, quando ele cresce, ele mostra que, por mais que fosse escolhido, ele tinha um caráter deformado que precisaria ser tratado. E algo eu entendo, que não é porque você é escolhido de Deus que você não precisa ser tratado por Ele. Alguns acham que, eu sou escolhido, Deus me escolheu, eu vivo do jeito que quero, Ele me prometeu e eu não preciso mudar. Mas a Bíblia me ensina que, mesmo sendo escolhido, nós passamos pelo tratamento, pelo lapidar de Deus. Jacó, ele é escolhido, mas tem um caráter deformado. O nome Jacó quer dizer aquele que agarra, suplantador, enganador. Então Jacó é escolhido, mas até então é um enganador, é um mentiroso. E a história bíblica vai mostrar esse caráter de Jacó. A Bíblia vai dizer que em Gênesis 25, Jacó está em sua casa. Seu irmão Esaú, perito em caça, está caçando. Jacó está sendo cuidado por sua mãe. A Bíblia diz que Isaac, seu pai, tinha preferência por Esaú, pelas habilidades de caça que Esaú tinha. Jacó não tinha nada para oferecer. E Isaac preferia Esaú, mas Deus escolheu Jacó. Deus não escolhe aqueles que são mais capacitados, aqueles que têm habilidade, ou aqueles que a comunidade aprova, que a sociedade diz que é.
Deus olha para você, Deus olhou para você, dentro da sua família, dentro do seu contexto e disse: por mais que ninguém prefira ele, por mais que ninguém prefira ela, por mais que eles não tenham habilidades ou serventia para o mundo, eu escolhi esse homem e essa mulher para realizar um propósito na terra. Jacó, seu caráter deformado prova. Esaú sai para caçar, volta cansado. Jacó está fazendo um guisado de lentilhas. Aquele cheiro toma a casa. E Esaú, cheio de fome, fala: meu irmão, dá-me de comer. Jacó diz: eu até te sirvo um prato, mas eu não vou te dar, eu vou te vender. Esaú concorda: o que você quer como preço? Jacó diz: eu quero a tua primogenitura. Mas o que Jacó não estava entendendo é que ele já tinha o que ele estava pedindo. Deus já tinha liberado uma palavra sobre ele, e ele está usando métodos terrenos para conseguir aquilo que Deus já tinha liberado sobre a vida dele. E eu não sei se você entende o que eu estou falando agora, mas Deus já liberou uma palavra sobre a tua vida, que Ele tem um projeto sobre a tua vida, que Ele vai fazer de você um homem ou uma mulher de Deus. Ele tem promessa sobre a tua casa, Ele tem promessa sobre a tua vida, mas a gente não se apega ao que Ele já liberou. A gente começa a querer conquistar as coisas com métodos próprios, fazemos um esforço em vão, mas Deus já liberou. Jacó, ele queria algo que ele já tinha, e ele agora engana seu irmão, ou melhor, ele faz uma proposta indecente para seu irmão: olha, me dá a tua primogenitura que eu te dou um prato de comida. Esaú olha para aquilo e fala: eu aceito, porque de que me adianta eu ter a bênção da primogenitura se eu morrer de fome? Esaú coloca preço naquilo que tem valor. Primogenitura não poderia ser pago o maior preço que fosse, mas não se deveria abrir mão. E ele começa a colocar coloca preço naquilo que tem valor. E muitos hoje estão colocando preço nas suas vidas, aquilo que não era para ser vendido. Quantos estão negociando aquilo que Deus entregou por coisas pequenas, colocando preço por aquilo que Deus deu como um valor? Esaú aceita aquela proposta. Jacó, enganador, fica com o direito da primogenitura, da bênção da família. O tempo passa, e a Bíblia vai dizer que numa outra situação, Isaac, já velho, com aproximadamente 100 anos, já cego, temendo morrer sem abençoar os seus filhos, ele chama Esaú e fala para Esaú: meu filho, vá caçar, traga uma caça, prepara um guisado, porque eu tenho que te abençoar antes de morrer. Rebeca ouve essa palavra e conta para Jacó: Jacó, corre, pega 2 cabritos, traga, porque eu vou fazer um alimento para o seu pai, porque ele está querendo abençoar o seu irmão e não a você. Jacó questiona: minha mãe, se eu fizer isso, ao invés de ter bênçãos, vou atrair sobre mim maldição. E ela diz: pode fazer, que se houver alguma maldição, que caia sobre mim. Jacó, ele faz o que a mãe dele manda. A mãe dele pega aquele animal, prepara uma refeição. Jacó tinha pele lisa, não tinha pelos. Esaú era peludo. O que ela faz? Pega o pelo daqueles animais, coloca sobre Jacó, e Jacó, mesmo sabendo que era errado, vai lá e ludibria o pai, engana o pai. O caráter de Jacó está retratado na história dele. A Bíblia vai dizer que Esaú volta para casa, e quando ele volta com o que o pai pediu, o pai já tinha abençoado Jacó. Jacó já tinha roubado a bênção patriarcal, que era a bênção que ele teria uma grande descendência, que ele seria rico, que ele seria próspero. Esaú fica revoltado e fala que no dia que o pai dele morresse, ele mataria o seu irmão mais novo. Jacó foge
E eu estou te introduzindo, te trazendo o contexto do porquê que está acontecendo esse encontro depois com Deus. Jacó foge, a mãe dele fala, vai para Padã Arã, lá tem nossos parentes. Você vai para a casa de Labão, seu tio, fica lá um tempo, até a poeira baixar, depois você volta. Jacó foge. No meio do caminho ele para num lugar. Ele dorme. Ele encontra ali uma pedra e faz dessa pedra um travesseiro. E quando ele adormece, ele tem um sonho. E nesse sonho ele vê uma escada vinda do céu até a terra. E naquela escada os anjos subiam e desciam. Subiam e desciam. E ali o anjo do Senhor fala com ele, olha, eu quero te dar toda essa terra. Eu quero te fazer pai de nações. Eu quero abençoar a tua descendência, eu quero te dar riqueza, eu estou contigo, mas eu preciso que você me sirva como seu Deus. Jacó responde para Deus, olha, se o Senhor me levar bem nessa viagem, se o Senhor me der o que comer, se o Senhor me fizer voltar para a minha terra em segurança, o Senhor será o meu Deus. Jacó é como se fosse neto de pastor, filho de pastor, conhecedor da palavra, conhece as liturgias, conhece o que é culto, sabe o que é palavra, sabe o que é oração, mas ainda continua dizendo que o Deus é o Deus de Isaac e o Deus de Abraão, mas ainda não é o seu Deus. Tem tempo na casa de Deus, mas não é servo de Deus. Está um tempão dentro da casa, mas ainda não se converteu. Deus está falando para ele, eu tenho promessas para você. Eu quero fazer grandes coisas para você. E ele fala, se o Senhor fizer o que eu estou pedindo, o Senhor vai ser meu Deus. Ele vai para Padã Arã. Chega lá, ele encontra Raquel no poço. Ele, quando vê Raquel, que era uma mulher linda, filha de Labão, ele se apaixona. Ele passa um mês na casa de Labão, trabalhando, e Labão fala, eu tenho que te pagar alguma coisa. Ele fala, não precisa me pagar nada. O que eu quero é casar com a sua filha Raquel. E eu vou trabalhar 7 anos para casar-me com ela. E aqui era a hora de Deus dar uma lição no enganador. Jacó está sendo bem sucedido, enganando, mentindo, ludibriando, se aproveitando da fraqueza dos outros, até agora. Só que a semeadura, meu irmão, ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. Jacó plantou mentira, Jacó plantou engano, Jacó plantou traição, ele não podia colher outras coisas. A Bíblia vai dizer que Labão fecha um acordo com ele e fala, trabalha, que depois de 7 anos eu te dou minha filha Raquel, a qual ele tanto amava. Ele trabalha durante 7 anos, multiplica as riquezas do seu tio. Quando chega na hora da paga, Labão faz uma festa, faz o banquete, e na hora das núpcias, Jacó tem as relações com a sua esposa, e quando amanhece, ele percebe que a esposa a qual ele tinha se relacionado não era Raquel, mas era Lia. Ele percebe que o esperto, o enganador, o mentiroso, agora foi enganado. E ele vai tirar satisfação como se tivesse algum direito. E ele vai tirar satisfação como se ele não tivesse culpa no cartório. E tem gente que é cara de pau desse jeito, de querer questionar o que se passa na vida e esquece de olhar o que plantou no passado. Irmãos, eu tenho convicção que muitas das provas que nós passamos são colheita das sementes que plantamos no passado. Não tem como você ser infiel, não tem como você ser insubordinado, não tem como você ser mau caráter, não tem como você plantar maldade e colher bonança. A vida vai tratar de lhe dar os frutos que você plantou.
Só que eu disse aqui que Jacó era crente, mas não era convertido. Está cheio de gente assim dentro da igreja. E a gente não entende como é que fulano é crente e está mentindo. Como é que fulano é crente, mas está traindo. Como é que fulano é crente, mas está criando situações. Como é que fulano é crente e ainda está com os comportamentos terrenos. E Deus falou comigo, não é porque tem tempo de casa, não é porque é filho de autoridade, não é porque é neto de autoridade que se torna crente. Crente é salvo, crente tem o caráter de Cristo. E Deus nessa noite está dizendo, eu quero transformar a vida de pessoas nesse lugar. Eu quero te tratar, eu não quero te matar, eu não quero te machucar, eu não quero te ferir, eu quero cumprir aquilo que eu prometi na sua vida. Jacó é enganado. E ele pergunta para Labão, por que tu fez isso comigo? Eu te tratei tão bem. Eu cuidei das suas coisas. Labão fala para ele, que sabe o que eu esqueci? Eu esqueci de te dizer que aqui nesse lugar, a filha mais velha não casa antes da filha nova. Você não me perguntou, eu não te avisei. Tu é esperto, sempre vai encontrar um mais esperto que você. Só que Jacó amava Raquel. E ele falou, não tem problema. Com todo o amor que eu lutei 7 anos por ela, eu vou lutar mais 7 anos por ela. E Jacó trabalhou. E Raquel, antes desse trabalho, Labão entregou Raquel para ele. Eles tiveram ali 11 filhos, que são as tribos de Israel, depois ele teve mais um. E chega um momento que Jacó está enriquecendo muito. Jacó está crescendo muito. Deus já tinha falado para ele voltar para casa. Que casa de Labão não era lugar para ele morar. A casa de Labão, por mais que ele tivesse sido bem recebido, era só um estágio para ele voltar. Mas Jacó está satisfeito. Porque na casa de Labão, ele está rico. Na casa de Labão, ele tem escravos. Jacó saiu da casa do pai com uma mochila nas costas. E agora na casa de Labão, ele tem terreno, ele tem animais, ele tem servos, ele tem um exército particular. E aquilo ali prende Jacó naquela terra. Mas Deus estava falando para ele, volta para a sua casa, porque a promessa que eu te fiz é te fazer chegar bem, te alimentar, te dar comida, te dar veste e te garantir a volta. Eu não falei para você ficar, e você está ficando. Jacó podia sair quando tudo estava bem, mas não saía. E Deus, ele é especialista em te fazer sair do lugar que você quer ficar contra a vontade dele. Deus estava falando para Jacó, volta para a terra dos seus pais, e Jacó quer ficar na terra de Harã. E tem muitos que Deus já está falando, já passou o tempo do refúgio, é hora de voltar para a terra dos teus pais, é hora de cumprir o teu ministério, é hora de avançar, é hora de deixar fluir aquilo que eu tenho para você. Mas se você resistir, não tem problema. O que acontece? Aquele que acolheu Jacó, agora está olhando para Jacó e vendo, Jacó cresceu demais. Jacó está mais rico do que nós. E os filhos de Labão murmuravam. Labão já não via mais Jacó com bons olhos. E Jacó toma uma decisão. Eu vou embora. Eu vou embora, porque aqui ninguém está mais me recebendo bem. Era Deus mexendo no cenário. E aquela era a hora de partir. Jacó tinha entendido que ele não era mais bem-vindo. Mas Labão faz uma proposta. Fala, Jacó, eu tenho enriquecido muito com você cuidando das minhas coisas. Eu estou disposto a aumentar o teu salário. A proposta era boa, mas era Labão querendo prender Jacó onde Deus não queria. E algo que você precisa entender, que nem toda proposta que vem disfarçada de presente é vontade
vontade de Deus. Às vezes é o próprio inimigo querendo te prender em ciclos que Deus já falou que é para terminar faz tempo. Jacó sabia que tinha que sair dali. Cedo ou tarde, a murmuração ia virar um conflito. Cedo ou tarde, o conflito ia virar um combate. Vidas iam se perder. Jacó tinha que ir embora com aquilo que ele já tinha ganho. Mas a ganância, os olhos para as coisas materiais, o salário mais alto oferecido, fez com que Jacó ficasse ainda mais 6 anos naquele lugar. E Deus está perguntando para alguns nessa noite: até quando você vai vender? Até quando você vai permanecer num ambiente que eu já mandei você sair faz tempo? Até quando você vai esperar tudo que você conquistou ruir por causa de teimosia e desobediência? Jacó completa 6 anos. E o trato era... Perceba que Jacó está sendo abençoado, mesmo não sendo convertido. Mas era Deus mostrando para ele que ele era Deus. Deus fez isso comigo. Deus fez isso com você. Mesmo você não aceitando Jesus, ele estava te mostrando o tempo todo que ele era Deus. Jacó está prosperando. E o trato era: Jacó, toda cabra malhada, manchada, é sua. E todas as cabras puras são minhas. Só que Deus já tinha garantido a ele riqueza. Jacó não precisava dar jeito. Jacó não precisava manipular as coisas. Jacó não precisava puxar tapete de ninguém. Jacó não precisava tomar o que era de ninguém. Porque Deus já tinha feito uma promessa sobre a vida dele. Eu quero te dizer uma coisa: se Deus já prometeu algo para você, não é necessário você puxar tapete de ninguém, porque o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não é os seus métodos. Sabe o que acontece? Nós queremos receber as promessas com os nossos métodos, e acabamos empurrando a bênção para longe. Deus já tinha falado para ele que ele ia prosperar. O que ele fez? Os animais, eles copulavam ou se relacionavam para procriar diante de um bebedouro. E ele acreditava que a cor do filhote era de acordo com o tom de cor que o animal estivesse vendo quando estivesse tendo a relação. Então Jacó pensou: eu quero ovelhas malhadas. Então eu tenho que colocar na frente desse animal cores malhadas, para que isso possa influenciar ou manipular o processo. E o que ele fez? Pegou madeiras, descascou parte das madeiras, parte era escura por causa da casca, parte era clara por causa do interior. Só que parece que deu certo, porque toda a ovelha que nascia era malhada. E o rebanho de Jacó crescia. E Jacó não estava entendendo que não era a artimanha e manipulação dele que estava fazendo dar certo. Era Deus que estava provendo aquele crescimento. Eu não sei se você vai entender ou se vai glorificar, mas não é o que você faz que faz você ser próspero. É o que Deus libera sobre você. Não é o jeitinho que você dá, não é como você administra, não é o seu talento, não são as suas artimanhas. Entenda que tudo que Deus provê é Ele, não é você. Se você está de pé hoje, não foi por causa de você. Se eu estou pregando aqui hoje, não é por causa de mim. Se você adorou, se você canta, se você tem alguma coisa, não foi você que gerou esse resultado. Não manipule cenários para receber promessas. Deixa Deus trabalhar, obedece e espere que na hora certa vai chegar. O conflito entre Labão e Jacó começa a se intensificar. As coisas começam a piorar. Mas era Deus estimulando Jacó a sair do lugar. E eu não sei se você entende isso, mas se você
teimar de fazer o que Deus quer, Ele vai tocar aonde vai te fazer sair do lugar. Se você não está orando como Deus quer, Ele tem os meios dele de fazer você orar mais. Se você não se consagra mais como antes, Deus tem os meios dele de te fazer se consagrar mais. Se você não está caminhando de acordo com a vontade de Deus, Ele tem os métodos dele. Deus tocou na família, aqui era uma família se voltando contra Ele. E talvez você não entenda por que na minha casa está essa bagunça. É Deus te falando, já era para estar prosseguindo faz tempo, mas eu tive que tocar para te fazer avançar. Jacó pega a sua família, e eu já estou caminhando para o fim. Pega a sua família e decide voltar para a terra dos seus pais. Labão está em outro lugar, numa distância de 3 dias. Quando Labão tem a notícia que Jacó fugiu com suas filhas, com seus bens, ele volta atrás, pega um pequeno exército e vai atrás de Jacó. Perceba que enquanto Jacó estava fazendo a vontade de Labão, estava tudo bem. Mas quando Jacó começa a fazer a vontade de Deus, aquele que era da família começa a perseguir. Enquanto Jacó estava se submetendo à vontade do grupo, estava tudo bem. Quando Jacó começou a fazer a vontade de Deus, o grupo se virou contra Jacó. Enquanto Jacó estava fazendo o que o chefe do trabalho queria, estava tudo bem, mas quando começou a fazer a vontade de Deus no trabalho, começou a ter problema. E eu não sei se você consegue entender isso, mas é só fazer a vontade de Deus, que o inimigo se levanta contra a sua vida. Mas Ricardo, então eu não vou fazer a vontade de Deus, porque eu não quero que o inimigo se levante contra a minha vida. Mas a Bíblia diz que enquanto Labão ia atrás de Jacó, Deus se apresenta para Labão e diz: não toque nele, não fale nada com ele, deixa ele ir em paz, porque quem mandou ele sair foi eu. Enquanto estiverem se levantando contra a tua vida, e você estiver debaixo da vontade de Deus, Ele se responsabiliza por você. Ele disse para Jacó: não temas. Pode ser quem for. Se levantar contra você, e você estiver debaixo da orientação de Deus, Ele vai ter que parar, Ele vai ter que olhar para você e te aceitar, Ele não vai poder te tocar. Labão estava querendo matar, mas Deus falou: não vai matar. Jacó obedece, Deus se levanta a seu favor. Labão não estava querendo que Jacó ficasse, não. Para ele, Jacó ficar ou não tinha tanto problema. Só que ele queria que Jacó fosse embora de mão vazia. E Deus não dispensa ninguém de mão vazia. Você recebe essa palavra? Jacó queria que ele fosse, mas deixa minhas filhas, deixa meus netos, deixa meus animais, deixa meus bens. Mas os bens não eram dele. Jacó conquistou com trabalho. Mesmo sendo enganador, ele trabalhou para conseguir o que tinha. Só que Deus falou para Labão: Labão, ele não vai sair de mão vazia. Porque quando é eu que ordeno, eu garanto. Quando é eu que ordeno, eu providencio. O diabo está falando para você: se você sair, se você largar os ídolos, se você largar essa conduta, eu vou pesar a mão em você, eu vou lutar contra a tua família, eu vou chamar os demônios. Mas Deus está falando: não vai perder nada. Quem segue a vontade de Deus não perde. Quem segue a vontade de Deus só ganha. Quem segue a vontade de Deus só multiplica. Por isso que se Deus falar sai, sai. Porque se Deus falar abandona, abandona. Se Deus falar tira do teu rol de convivência, tira, porque você não vai perder, você vai ganhar. Faraó falou para Moisés, depois das pragas: pode até ir embora, mas deixa tudo. Deus falou:
Moisés faz diferente. Manda tocar na casa dos vizinhos, pede presente. Vocês não vão para o deserto com as mãos abanando. Vocês vão para o deserto com ouro. Vocês vão para o deserto com prata. Vocês vão para o deserto com bronze. Vocês vão para o deserto com animais, com riqueza, com suprimento. Porque o inimigo não tem domínio sobre aquilo que eu já te entreguei. E a gente fica nesse medo. Se eu obedecer à voz de Deus, eu vou perder. E Deus está sendo claro comigo nessa noite aqui. Se você obedecer, você não vai perder. O inimigo vai falar para você que vai perder. Ele vai te ameaçar. Mas Deus está falando e eu sinto a presença dele nesse lugar. Se você me obedecer, você não vai perder. Pelo contrário, eu vou te dar além do que você tinha. Jacó está voltando para casa, está obedecendo a Deus. Só que Jacó sabe que entre a casa do pai e ele, existe o terreno do irmão dele, que prometeu matar ele. E Jacó entende que para ter comunhão com o pai, a terra do pai, ele precisa resolver aquilo que ficou mal resolvido no passado. Ele precisa se arrepender do que fez no passado. E tem gente querendo ter comunhão com Deus, guardando mágoas do passado. Não perdoa pai, não perdoa mãe, não perdoa esposa, não perdoa filho, não perdoa amigo. Quer comunhão com Deus, mas está cheio de rancor no coração. Quer tomar ceia das primícias, mas está cheio de mágoa, não liberou perdão. Jacó entendeu, eu tenho que voltar. Mas para voltar, eu preciso perdoar. Ou melhor, eu preciso ser perdoado. A Bíblia vai dizer que ele volta para a terra dos pais dele. Ele tem que aprender com os erros dele. Ele pega a sua família, atravessa o Val do Jaboque, e é onde teve um encontro transformador na vida dele. Pega a família, pega os animais, pega os bens, atravessa o ribeiro. E ele ouve dizer que Esaú está vindo ao seu encontro com 400 homens de guerra. Ele está voltando para se reconciliar, mas na ótica dele o inimigo está vindo e vindo armado. Ele não fugiu mais. Eu vou ter que enfrentar. Nem que seja necessário morrer. Passou a família dele, resguardou a família dele, dividiu os bens em duas partes. E ele fica no outro lado do ribeiro, sozinho. E quando Jacó está sozinho, ele tem um encontro com Deus. E às vezes a gente questiona por que Deus permite situações de solidão. Por que no meio de tanta gente eu ainda me sinto solitário? Por que mesmo minha família tendo 2 filhos, um marido, uma sogra morando no mesmo ambiente, eu ainda me sinto sozinho? Porque mesmo eu frequentando faculdade, frequentando a igreja, eu ainda me sinto sozinho. Deus está falando nessa noite, às vezes eu preciso de você sozinho. Porque sozinho, você vai ter um encontro comigo. Enquanto você estiver se escorando nas pessoas, você não vai se encontrar comigo. E eu que montei esse cenário para nessa noite eu encontrar com você. Porque antes de você voltar para a casa do Pai, ter comunhão, ceiar na mesa, você precisa ser tratado. E a Bíblia vai dizer que o anjo, ou um homem, se apresentou diante de Jacó. E o homem pelejou contra Jacó. Não foi Jacó que pelejou contra ele. O homem pelejou contra Jacó, e esse homem era o anjo do Senhor, era o próprio Deus. Pelejou contra Jacó. Porque a proposta naquela noite era que Jacó morresse e nascesse Israel. A proposta naquela noite é que aquela velha criatura morresse e nascesse um novo homem.
Só que a Bíblia vai dizer que a luta se estendeu até o raiar do dia. E Jacó prevaleceu. E prevalecer no hebraico nesse contexto é resistiu, não se submeteu, continuou se opondo à força de Deus. Jacó, quando saiu da casa do seu pai, historiadores dizem que ele tinha 77 anos. Ele estava voltando para a casa do pai, ele tinha 97 anos. 97 anos resistindo ao chamado de Deus, dentro da igreja, dentro da casa, mas resistindo. Deus teve um encontro pessoal com Jacó, e ele resistindo, não vou fazer, não vou me dobrar, não vou ser, eu não vou ser aquilo que tu quer, eu não vou fazer a tua vontade, e ele resistindo, prevalecendo. Aí o homem faz o seguinte, ele está resistindo tanto, que se eu fizer mais força eu vou matar. Só que eu trouxe Jacó nessa noite aqui, não foi para matar, foi para moldar. E ele resistindo, e meu irmão, era de noite, e já estava amanhecendo, e Jacó lutando. Como é que Jacó, eu fiquei na crise, como é que Jacó lutou contra Deus, irmão? Não tem como. Deus usou a força na medida certa para não matar ele. Deus sabe te levar aos limites da sua vida, sem te matar, para você fazer a vontade dele. Te mostro na Bíblia. Nabucodonosor não queria se dobrar. Soberbo. Deus falou, se dobra, faz minha vontade. Não fez, irmão. Comeu capim. Foi no extremo, irmão. De um rei poderoso, viveu como um louco, viveu como um silvestre, como um animal. Era Deus levando Nabucodonosor no seu limite, para fazer a vontade de Deus. O presbítero Mike pregou aqui, eu peguei. Deus levou Jonas no limite. Ele falou aqui sobre a pressão da água, irmão. Quando você afunda muito, começa a dar pressão no ouvido, dor de cabeça, tontura, e se for levando muito, morre lá dentro. Estou mentindo? Mas Deus levou ele no ponto certo, aonde ele quase morreu, mas não morreu. E Deus está falando nessa noite, eu não quero te matar, mas se for necessário eu vou te levar no teu limite para tu fazer a minha vontade. Saulo, soberbo, perseguidor de cristão, Deus derrubou ele, deixou ele cego para fazer a vontade de Deus. Irmão, eu quero te fazer uma pergunta com todo amor, orientado pelo Espírito Santo. Até quando você vai lutar contra alguém que você não tem poder de vencer? Até quando você vai resistir contra aquele que você não tem poder para resistir? Até quando você vai dizer não, quando Deus já decretou que sim? Até quando você vai se desviar, quando Deus já te falou, eu te quero aqui? Aleluia, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu não quero te ferir, eu não quero quase te matar, eu estou te avisando, eu quero você agora. E Jacó lutando, 97 anos lutando, tendo uma experiência com Deus, lutando. Aí o anjo falou, se eu apertar mais eu mato. Então sabe o que eu vou fazer? Vou ferir. Aí Deus fere a casa, Deus fere a família, Deus fere a saúde, mas não era essa a proposta. Deus fecha a porta, mas não era essa a proposta. Deus envergonha, mas não era essa a proposta. A promessa era que ele lideraria. A promessa era que ele seria abençoado.
A promessa era que para onde ele fosse, Deus ia com ele. A promessa era que ele não ia passar fome, que ele não ia ter necessidade, que Deus estaria com ele. A promessa era que aonde ele entrasse, ele possuiria. A promessa era que a descendência dele seria o povo de Israel, e o povo de Israel seria daqueles aonde viria o Messias, a origem da igreja atual. A proposta era a bênção, mas Jacó lutou contra Deus. Deus fere Jacó. E a Bíblia vai dizer que ele, eu imagino, caído, ferido. Ainda assim, ele luta. Porque o anjo diz: já é dia, já lutei muito contigo, Jacó. Já te feri. Agora você vai sentir a dor e vai mudar a tua opinião. E o anjo quer sair, mas Jacó continua lutando. Só que agora a luta de Jacó não é contra o anjo. A luta de Jacó é: me abençoa. Eu não aguento mais lutar. Eu não quero mais resistir. Eu reconheço que eu não precisava ser ferido, mas com a mesma força que eu lutei contra você, eu vou lutar para te pedir misericórdia. Eu vou lutar para dizer que eu quero seguir a tua vontade. Eu vou lutar para te pedir que tenha misericórdia de mim. A gente olha esse cenário que Jacó não deixa o anjo sair e acha que ele está lutando, mas Jacó, a Bíblia vai dizer lá em Oséias 12, vai dizer o seguinte, 12, 3 e 4. No ventre Jacó pegou o calcanhar do seu irmão, e na sua força lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu. Como que ele prevaleceu? Chorou e suplicou. A luta antes da ferida era contra. Deus fere. E agora, ferido, a luta dele é para que Deus nunca mais saia da vida dele. Só que Deus já queria isso antes. E meu irmão, eu não sei qual é o estágio da sua vida, mas nessa noite, Deus, Ele quer que você sirva, não como Jacó servia, o Deus de Abraão e de Isaac. Ele queria que Jacó vivesse: eu sou o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Eu não sou só o Deus que você ouve falar, eu sou o Deus que me manifesta na tua presença. Ele agarra o anjo e fala: me abençoa, por favor, me salva, por favor, me perdoa. E o anjo olha para ele e diz: qual é o teu nome? A pergunta que eu te faço é: será que Deus não sabia o nome dele? Sim ou não? Claro que Deus sabia o nome dele. Mas você lembra que o nome dele era enganador? Suplantador? Você lembra que ele ganhou a bênção da primogenitura de seu pai, mentindo o seu nome, falando quem não era, passando-se por outra pessoa? O anjo estava querendo que ele verbalizasse: eu sou mentiroso, eu sou enganador, eu sou falho, eu sou um traidor, mas a partir de hoje eu quero conserto. E Deus me trouxe aqui com essa palavra hoje. Não é para te machucar, irmão. Em nome de Jesus, todos são meus irmãos em Cristo. Mas o que Deus quer nessa noite, não é que você fique no seu pensamento: ah, eu sei. É que você reconheça diante do altar a postura que você tem tido com Deus. Não é com o homem, não é com o pastor, não é com o ministério, é com Deus. E Ele está perguntando para você nessa noite: qual é o seu nome? Qual é a postura que você tem adotado na tua vida? Jacó, enganador, mentiroso. O anjo falou: já que você reconheceu, através do seu nome, quem você é, a partir de hoje, vendo que você está arrependido, tu não se chamará mais Jacó,
Tu não se chamará mais mentiroso, enganador, suplantador, aproveitador. Nessa noite eu troco o teu nome. Teu nome será Israel, aquele que lutou como príncipe com Deus. De ti eu farei nações, de ti o meu herdeiro real sairá. De mim, de ti sairá aquele que vai trazer salvação para a humanidade. Através desse encontro transformador, o enganador, o mentiroso, o traidor, se tornou um dos homens mais importantes da história bíblica. E Deus quer pegar esse teu passado, essa tua trajetória, essa tua conduta atual, e apagar, jogar para trás, e reescrever uma história de bênção, uma história de honra, uma história de vitória para você. Mas Ele não quer fazer isso diante da dor. Ele quer fazer isso diante da presença dEle. Era uma família problemática, mas Deus não desistiu dela, porque tinha uma promessa. Eu tenho uma palavra para você: por mais que a tua família seja problemática, que você seja problemático, seja pecador, Deus não desistiu de você por causa da promessa que Ele fez sobre você. E nessa noite Ele quer te transformar. Ele quer me transformar, irmão. Cada um de nós tem alguma área da vida que precisa de transformação. Mas eu preciso reconhecer: Deus, nessa área aqui eu preciso de transformação. Deus, nessa área que todo mundo acha que está perfeito, eu preciso de transformação. Me transforma nessa noite. Eu convido você a se colocar de pé, irmão. Quantos recebem essa palavra? Por favor, entenda, irmão. Não mece força com Deus, não. Faz a vontade dEle, porque Ele quer o teu bem. Ninguém nunca quis o teu bem como Deus quer. Nem você mesmo quer tanto o seu bem como Deus quer. Então submeta-se hoje. Permita-se ser transformado, porque Ele tem uma história de bênção, vitória e honra para a sua vida. E eu queria orar com você nessa noite. Peço que você feche os seus olhos. E você no seu íntimo vai declarar para Deus aquilo que você sabe que precisa ser transformado. Você sabe, irmão. Eu sei o que precisa ser transformado na minha vida. Você sabe na sua vida. Então, com muita sinceridade nesse momento, se dirige a Deus. Se for muito, irmão, constrangedor, fale em pensamento para Deus. Mas não deixe de declarar para Ele que você precisa de transformação. Senhor meu Deus, nós estamos diante de Ti com essa palavra, Deus. Sabemos, Deus, que Tu sempre queres o melhor para nós, Pai. Que Tu não permite situações aleatórias na nossa vida. Tu sempre tem um propósito, e o Teu propósito é cumprir promessas na nossa vida. Então, Pai, nós Te entregamos nesse momento, Pai, aquilo que nós sabemos que precisa ser mudado. E sabemos que na maioria das vezes não é o Senhor que vai mudar, somos nós que temos que reconhecer e lutar, não contra a Tua vontade, mas lutar contra o nosso eu, contra os nossos valores, contra os nossos desejos, contra as nossas concupiscências. Espírito Santo, nós Te pedimos nessa noite, nos ajuda, Pai, nos transforma, Pai, nos amostra aquilo que o Senhor quer que seja transformado, e nos dá uma vida de bênção, de poder, graça e unção na Tua vida. Pai, faz de nós ganhadores de alma, pescadores de alma. Senhor, que as pessoas possam olhar para nossas vidas e verem vidas transformadas. Senhor, pega nas nossas mãos e nos abençoa. Em nome de Jesus, amém. Eu agradeço a minha oportunidade.